ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje damos continuidade aos nossos estudos e o assunto a ser abordado é adjetivos. Esse assunto se encontra no capítulo 5 do livro de vocês. Vamos lá então? Adjetivo nada mais é do que uma palavra que tem a função de caracterizar um substantivo, seja de maneira positiva ou negativa. O adjetivo ele sempre vai aparecer ao lado de um substantivo e ele pode sofrer flexão de gênero, de número e de grau. Nesta aula, nós veremos as duas primeiras flexões mencionadas. Na aula seguinte, passaremos a tratar da flexão de grau apenas. Temos aqui exemplos de adjetivos sofrendo flexão, sofrendo variação, tanto de gênero quanto de número. Então, nós temos nos primeiros exemplos dia chuvoso, tarde chuvosa. Nós temos no primeiro caso um substantivo masculino sendo acompanhado de um adjetivo também no gênero masculino. Observe, a palavrinha dia é um substantivo de gênero masculino. Portanto, o adjetivo que o acompanha também deve vir escrito, também deve acompanhar esse gênero. Portanto, esse adjetivo vem escrito no masculino. Já no segundo exemplo, nós temos tarde chuvosa. Tarde é um substantivo cujo gênero é feminino. Portanto, o adjetivo que acompanha esse substantivo também deve acompanhar esse gênero. Portanto, nós teremos tarde chuvosa, certo? Isso relacionando, flexionando aí o adjetivo quanto ao gênero. Assim também acontece com a flexão de número. Se o substantivo está escrito no singular, o adjetivo acompanhará esse número também aparecerá escrito no singular. É o que acontece com os exemplos que aparecem aí embaixo para vocês. Nós temos imagem perfeita. Imagem, substantivo no singular, portanto, o adjetivo também escrito no singular. Já quando nós colocamos esse substantivo no plural, nós percebemos que o adjetivo que o acompanha também deve vir escrito no plural. Portanto, nós temos imagens perfeitas. Tudo isso para mostrar a flexão quanto ao número, certo? Passaremos agora a falar especificamente sobre a flexão em gênero. Todas as vezes que falamos em gênero do substantivo, em gênero do adjetivo, nós temos que pensar em feminino ou masculino. É importante lembrarmos também que, assim como o substantivo, o adjetivo também pode ser classificado em uniforme ou biforme. O adjetivo será uniforme quando ele for usado para caracterizar um substantivo no masculino ou no feminino. Nós usamos o mesmo adjetivo tanto para o masculino quanto para o feminino. Observe os exemplos abaixo. Nós temos aí um substantivo masculino, menino. Colocado acompanhando esse substantivo, nós temos o adjetivo inteligente. A seguir, nós temos o substantivo feminino, menina. E junto a esse substantivo, o mesmo adjetivo colocado para o substantivo masculino. Percebemos então que, mesmo o substantivo tendo gêneros diferentes, o adjetivo acompanhando esses substantivos em cada um dos casos, ele é o mesmo. Então, nós temos aí um caso de adjetivo uniforme. Já o adjetivo biforme é aquele que tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Lembrem-se que a palavrinha biforme, quando nós repartimos essa palavra, nós ficamos com esse bi, o bi significa dois.
Então, nós temos duas formas, que são uma para o masculino e outra para o feminino. Nem que nós tenhamos mudado aí uma letrinha que seja, mas mudou, ficou direcionado que é só referente a masculino ou que é só referente a feminino, nós passamos a ter aí o adjetivo biforme. Observe os exemplos: aluno, estudioso, substantivo masculino, portanto, adjetivo aí colocado acompanhando esse substantivo, estudioso. Aluna, estudiosa, substantivo feminino, sendo usado, portanto, um adjetivo também no feminino. Passamos agora a observar a flexão em número. E quanto à flexão em número, nós temos que estar atentos e observar se o adjetivo é simples ou se ele é composto. Se o adjetivo for simples, o plural será feito da mesma maneira como fazemos com o substantivo simples, ou seja, nós seguiremos as mesmas regras. Observe o exemplo a seguir. Observamos aqui dois exemplos. Nós temos no primeiro, pessoa honesta. Ao flexionarmos essas palavras quanto ao número, nós percebemos que tanto no substantivo quanto no adjetivo, nós acrescentamos ao final dessas palavras a letrinha S. Então, quanto à flexão em número, nós temos pessoas honestas. Já no segundo exemplo, nós percebemos que para a flexão em número do adjetivo, a regra não é somente acrescentar a letrinha S, certo? Qualquer dúvida quanto a essas flexões com relação ao número, retomem o conteúdo do capítulo 4 do livro de vocês. São as mesmas regras. Agora, em se tratando de adjetivos compostos, nós temos aqui algumas regrinhas a serem observadas. A regra geral nos diz que somente o último elemento varia em gênero ou em número. Observe os exemplos: sapato marrom escuro. Marrom escuro é um adjetivo composto. Ao colocarmos esse adjetivo juntamente acompanhando aqui um substantivo do gênero feminino, mudamos sapato por camisa, nós observamos que, conforme a regra geral, somente o último elemento variou. Então, nós passamos a ter camisa marrom escura, certo? Com relação à flexão em número agora, acordo luso brasileiro. Ao colocarmos esse substantivo no plural, percebemos também que apenas a última palavrinha desse adjetivo composto é que sofreu variação. Então, colocando-se no plural, passamos a ter acordos luso-brasileiros. Observem que a primeira palavra desse adjetivo composto permanece igual, ela não sofre flexão, somente o último elemento é que é flexionado. Temos aqui algumas regrinhas para adjetivos compostos específicos. A segunda regra que eu trago para vocês, ela diz o seguinte: se o último elemento for um substantivo, se o último elemento que compõe esse adjetivo composto for um substantivo, então ele fica invariável. Blusa, amarelo, ouro. Colocando-se no plural, nós teremos blusas, amarelo, ouro. Observe que o adjetivo composto amarelo-ouro não sofreu flexão, ficou invariável. A terceira regrinha, ela diz respeito especificamente a esses dois adjetivos compostos, azul marinho e azul celeste. Eles também são invariáveis, eles não sofrem flexão. Portanto, nós temos blusa azul marinho, blusas azul marinho. E a quarta regrinha
fala especificamente sobre esse adjetivo composto surdo-mudo. Ambos os elementos variam, tanto em gênero como em número. Então, nós temos menino surdo-mudo, meninos surdos-mudos, menina surda-muda, meninas surdas-mudas. Para finalizarmos nossa aula, peço então que vocês façam esses exercícios propostos. Na live, quando nós começarmos a nossa live, eu corrigirei todos esses exercícios com vocês, certo? Não precisa postar nada em lugar nenhum, nós vamos corrigir os exercícios na live. Então, o que é para vocês fazerem? Peço para que vocês façam a leitura da página 113, os exercícios da página 114 e 115 e os exercícios da página 117. Tudo bem? Então, bons estudos, boa sorte e até já. Um beijo!